cada vez maior o número de adeptos à criação intensiva de peixes no Brasil. A identificação precoce do sexo dos animais é uma prática que traz ao produtor inúmeras vantagens. Os estudos de diferenciação e determinação sexual em peixe são estudos básicos, mas que são fundamentais para o desenvolvimento de tecnologias na piscicultura. Uma das aplicações disso é a produção de populações monossexo, que se nós não soubermos quando é a diferenciação sexual de cada espécie, ou seja, quando um peixinho se torna macho ou se torna fêmea no início da sua vida, não tem como a gente aplicar essa tecnologia. As populações monossexo, elas são produzidas quando se detecta que um gênero é zootecnicamente superior ao outro. Por exemplo, quando a fêmea cresce mais do que o macho, ou quando o macho cresce mais do que a fêmea, e outras vantagens também que às vezes um sexo tem em relação ao outro. Espécies como a tilápia, por exemplo, já vêm se beneficiando do uso da sexagem, mas o tambaqui ou o pirarucu, espécies nativas e cultivadas no país, devem ter um futuro mais promissor. Pesquisadores da Embrapa identificaram em que fase ocorre a diferenciação sexual do tambaqui, o que pode proporcionar um significativo aumento de produção. Outra vantagem da gente estudar esse tipo de abordagem são a sexagem precoce de peixes. O que é isso? A gente conseguir identificar o sexo desses peixes sem sacrificá-los a partir de um pedaço pequenininho de nadadeira, sabendo-se então que ele é um macho ou então uma fêmea. Isso agrega muito valor nas cadeias produtivas que os peixes são muito grandes, como por exemplo o pirarucu, né? No caso do pirarucu, nós temos que esperar o peixe atingir a puberdade, que leva de 4 a 5 anos, para aí esperar ele entrar em reprodução, em atividade reprodutiva, para só então identificarmos quem é macho e quem é fêmea. Se nós soubermos o sistema de determinação sexual e qual é o gene que direciona os machos e as fêmeas nessa espécie, nós podemos já vender os animais sexados ainda nas suas formas jovens, ou seja, o pirarucu ainda pequenininho, a gente já consegue vender machos e fêmeas. Isso é extremamente importante quando estamos montando plantéis de reprodução e principalmente quando já temos programas de melhoramento genético. Porque às vezes um lote cresce, você tem uma proporção muito maior de um sexo do que do outro. Por exemplo, você tem muito mais machos que fêmeas. Chega na hora da reprodução, você precisa de fêmeas e você está com poucos no seu lote. Isso eu dei o exemplo do pirarucu, mas serve para todos os outros peixes em que a gente ainda não sabe qual gene que leva à diferenciação de machos e fêmeas. Mas não é só a biologia do animal que determina o sexo. Outros fatores também podem influenciar. Outra abordagem também do nosso projeto é a influência de fatores ambientais no sexo desses animais. Porque algumas espécies de peixes sofrem influência da temperatura, do pH da água ou da densidade na diferenciação sexual. Então, nas nossas espécies nativas, nós ainda não temos nenhuma dessas informações. Então, esse projeto ele vem buscando fazer essa ampla abordagem para as principais espécies nativas de interesse, econômico, visando lá na frente o desenvolvimento de tecnologia de produção dessas espécies.